Dicas automotivas. Com certeza existem canais aqui no YouTube que tem ótimas dicas e que fazem muito sentido. Mas também existem aquelas pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento ou acham que o que estão falando é extremamente relevante e dão dicas horríveis, né? E aí vem um quadro novo aqui na Grifos que eu vou procurar sempre na internet, e caso vocês tenham também dicas excelentes, coloquem nos comentários, que são as piores dicas que podem se dar no ambiente automotivo. Tem muita dica irrelevante, né? Eu sei que assim como tem muita dica relevante, tem muita dica irrelevante. Eu trouxe algumas para vocês e a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos nessa! Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Motorsports, e esse é o canal da Grifos, canal onde você aprende absolutamente tudo sobre o universo automotivo e fica por dentro de tudo que é novidade, né? Tudo que você precisa ser bem informado e, claro, tem sempre dicas relevantes para o seu uso do carro e também para você comprar um carro novo, né? E aí, como eu falei no começo do vídeo, eu vou trazer para vocês algumas dicas que eu achei aqui na internet, eu achei bem interessante trazer para vocês como as piores dicas do universo automotivo. Então, vamos nessa. Bom, começando aqui com o Mega Dicas Automotivas, né? Suspensão, você já trocou coxinha, já fez uma revisão aí e ainda tem um barulhinho que é difícil de encontrar. Bom, você pode solucionar o seu problema instalando aqui, ó, esses espaçadores aqui, ó, flexíveis, retirando aqui o original. É só você tirar. Vamos lá, galera. Retirando o original. Acho que aqui que tá o grande lance dessa dica ser ruim, tá? Realmente existem barulhos no coxinho, tudo que você precisa ficar atento, mas esses espaçadores também devem ser trocados, e não pelo um qualquer aqui, nesse caso você tem um paralelo. Você deve trocar pelos originais, né? As borrachas originais ou de uma qualidade maior. Existem os originais, que tem uma qualidade excelente, existem os paralelos, que normalmente tem uma qualidade inferior, e existem produtos com qualidade superior. Esses de qualidade superior é que você deve procurar, beleza? Então troca os coxins, todos os espaçadores, todas as borrachas, né? Todos os equipamentos sempre por peças originais ou de igual qualidade, ou superior, tá bom? Então essa dica ela é ruim por conta disso, né? Você colocar aqui e montar ele, pode fazer com colocar um equipamento que não é original, né? E aí você deve achar, poxa, não, mas aí é tranquilo, não tem, acabou o barulho, mas isso pode gerar danos diferentes, né? As tensões ali dentro daquele equipamento, talvez ali dentro do parafuso, pode gerar um comportamento que não foi projetado para, e você ter algum tipo de prejuízo, beleza? Então o barato pode sair muito caro. Além disso, a gente tem uma pessoa que ela é famosa, né? E aí tem muitas críticas com relação a isso. Dele também, e ele gosta de falar também, mas a pessoa também já é um pouco mais de idade, tem bastante experiência, tá? Eu não nego a experiência que o Boris tem, mas de vez em quando ele, não sei, acho que a opinião dele acaba sendo superestimada, e a gente tem aqui um vídeo. Se é verdade ou fake news. Uma reação, né, uma outra pessoa separou ali 5 mentiras ou verdades que tem no mercado automotivo sobre algumas dicas, né? Uma delas é aquecer o motor de manhã. Ser um motor de manhã. Besteira, porque injeção eletrônica pôs um ponto final nesse hábito. Hoje, basta esperar de 20 a 30 segundos para o óleo subir até as partes mais altas do motor e lubrificá-las. Bom, vamos lá, galera. Hoje, isso é parcialmente verdade, tá? Não é tão assim, não, porque o que você tem? Com os veículos de injeção eletrônica, você realmente não precisa ficar muito tempo aquecendo o motor, mas é ideal que você espere mais do que esse tempo, principalmente para você ter ali o óleo na viscosidade correta, né? Você realmente ter todas as partes móveis do motor sendo lubrificadas da forma correta e atingir o ponto ideal de funcionamento, tá? Então, principalmente se você vai entrar no anda e para, ou se você vai precisar acelerar o veículo, né? Vai ter alguns momentos ali de utilizar um pouco mais o giro do motor. Então, nessas situações você precisa que todas as partes móveis estejam bem lubrificadas. O óleo ele demora um pouco ainda a entrar na temperatura ideal de funcionamento, na viscosidade ideal de funcionamento, então é ideal que você realmente espere um pouco mais do que 1 minuto. E se você tem um carro turbo também, tá? Se você tem um carro turbo, você tem um motor downsize que tem uma turbina, essa turbina ela é lubrificada pelo mesmo óleo do motor, então você precisa esperar um pouquinho mais de tempo, ter um pouquinho mais de paciência e cuidado na hora de acelerar o seu carro de manhã. Vamos voltar aqui, próximo vídeo, ou próximo ponto. Fechar os vidros compensa o consumo do ar-condicionado. Bom, ele falou que fechar os vidros compensa o uso do ar-condicionado.
Porque o ar-condicionado, ele consome um pouquinho ali da energia que o motor gera e, consequentemente, ele vai consumir um pouco do combustível. E aí, é um pouco questão de mito, né? Porque se na estrada você abre os vidros para refrescar, você tem um efeito de arrasto, aumenta o arrasto do veículo por conta do ar, né? E aí você fechar os vidros, você vai ter uma economia ou um gasto de energia que seria o mesmo do arrasto e do ar-condicionado. Então acaba que não é mais econômico, né? Só é mais confortável. No trânsito, galera, aí vem assim, realmente, os vidros abertos no trânsito são mais econômicos do que o ar-condicionado, mas você está no Rio de Janeiro, né? Ou Brasília, no meio da tarde ali, mais de 35 graus. Você vai ficar com o vidro fechado só por conta do consumo? Acho que é uma economia burra, né? Nesse sentido. Então, não é uma dica muito irrelevante falar sobre consumo e ar-condicionado. Cara, usa o ar-condicionado, vale a pena. O seu conforto vale muito mais do que o seu desconforto com relação ao calor dentro do veículo. Então, realmente, não faz o menor sentido. Abastecer de manhã. Procuram provar, pois com temperaturas mais baixas é maior a densidade da gasolina. Os gênios se esqueceram de que o tanque do poço reservatório está soterrado. Bom, vamos lá. Realmente, você economiza, né? Você, na verdade, não economiza, você coloca mais combustível de manhã cedo, quando está muito frio. Por quê? Porque você tem ali a gasolina numa temperatura em que a densidade dela vai ser realmente maior, e isso vai fazer com que você tenha mais combustível sendo colocado pela mesma litragem, né? Como você aumenta a densidade, você vai ter mais octanas por litro do que se você teria com uma temperatura mais alta. Aí ele fala assim, mas o reservatório está embaixo da terra. Como se a terra não esquentasse. Não, a terra não esquenta. Esquenta tudo em volta, mas a terra, claro que a terra esquenta. Uma forma de reduzir isso e também ter menor variação de temperatura é colocar os tanques de forma subterrânea. Mas isso não quer dizer que os tanques não sejam submetidos a variações de temperatura. E imagine só, a terra fica aquecendo o dia inteiro, né? Pegando sol o dia inteiro. Ela vai demorar muito tempo para resfriar, para esse calor perder, né? Para você ter uma troca de calor. Então demora muito tempo. Então o ideal realmente é ali por volta de 8 até as 10 da manhã. Os tanques ainda estão na temperatura mínima que eles atingem, tá? Então tem sim variação de temperatura dentro dos tanques de combustível e sim, é muito melhor você abastecer de manhã cedo. Errado. Flex acostuma com combustível, mais besterol. Pode-se usar só etanol ou só gasolina. Bom, Flex se acostuma com combustível. Se eu usar só etanol e eu colocar gasolina, vai ter algum tipo de problema? Ou se eu usar só gasolina e depois utilizar etanol, vai ter algum tipo de problema? Sim, você vai ter. Os combustíveis, tanto o etanol quanto a gasolina, eles têm um comportamento diferente dentro da linha de combustível, né? Então, são combustíveis diferentes, com propriedades diferentes, um com mais propriedade lubrificante, outras com menos propriedades lubrificantes, e por conta dessa diferença de propriedades, você vai sim sentir uma diferença se você utilizar só etanol e depois utilizar a gasolina, e se você utilizar só gasolina e depois etanol. Mas isso não necessariamente quer dizer que o carro se acostumou com o combustível, né? Porque a centralina não faz diferença para ela. O que vai mudar é a linha de combustível. Sim, você vai ter diferença ali por conta do comportamento das propriedades físicas, né, dos dois combustíveis, etanol e gasolina. Beleza? Vamos lá, agora sim. É uma dica valiosa, preciosa. Você já imaginou resolver o problema do seu carro de vidro embaçado com detergente de louça? É uma dica valiosa, preciosa, e você não vai gastar quase nada e vai ter muita visibilidade, muito mais conforto para dirigir. Primeiro passo é limpar o vidro. Aqui na Veneta a gente limpa com revelador de hologramas, um paninho como esse, e aí você vai fazer a limpeza. Você vai fazer assim, eu estou fazendo logo no para-brisa, que eu sei que é o vidro mais chato de limpar. O pulo do gato é o detergente IP. E de fato funciona. Por que IP, Como né? que é o trabalho que você vai ter que fazer aqui? Espalha o detergente desse jeito. Você viu que eu não gastei muito detergente. Espalhou o detergente, você vai virar o pano. E agora, ó, eu vou ficar espalhando ele até ele ficar totalmente transparente, até ele não atrapalhar mais a minha visibilidade. Tá vendo? Vamos fazer o teste definitivo agora com a água quente. Eu vou te mostrar onde não usamos e aonde usamos o detergente IP. Primeiro, tem que ser detergente IP? Não, velho, é qualquer detergente. Mas aí vem um outro ponto, né? O que o detergente é? Ele é um desengordurante, né? Então você tem ali a gordura que impregna no vidro, normalmente é ela que é responsável ali por conta de embaçar. Mas
não sei se vocês perceberam, né? O começo do vídeo é, primeira coisa você fazer o quê? Limpar o vidro. Então é isso, galera. Limpar o vidro, tá? O que vai fazer o seu carro não é o detergente, é utilizar qualquer tipo de material de limpeza, realmente limpeza de vidro. Você tem ali alguns componentes especiais, mas você precisa limpar o vidro. A dica não é passar detergente, aqui foi uma propaganda da IP, porque tanto faz o detergente, né, porque o fato de ser detergente, né, de absorver gordura, o processo, a dica é limpar o seu para-brisa. Limpe, sempre tire a gordura do seu para-brisa. Antes de passar um produto que vai fazer com que acumule algumas sujeiras por conta do detergente lá, você precisa limpar. E é isso que faz a diferença. É você limpar. Não é o produto, o detergente, tá? É você limpar o para-brisa, né? Mas aqui, uma publicação de graça aqui. Bom, freio. Você está dirigindo. Muita gente acha que a O que você faz se você perder o freio do seu carro? Meu Deus, e agora? Acabou, já era. solução é encostar o carro no guardrail para reduzir a velocidade. Isso está errado. Outros pensam em abrir a porta e pular do carro. Isso é perigoso e errado. Tem ainda quem puxe o freio de mão de uma vez. Errado também. Isso pode fazer o carro capotar. Então, qual é a maneira correta de agir? Vou te explicar direitinho. Primeiro, ligue o pisca-alerta imediatamente para alertar os outros motoristas. Depois, segure o volante com firmeza para manter o controle do carro. Com a outra mão, use o freio de mão mecânico. Puxe e solte. Puxe e solte. Puxe e solte. Essa técnica de frenagem breve é mais segura do que frear de uma vez, permitindo que o carro pare de forma controlada. Curta e compartilhe, pois você vai estar salvando muitas vidas. Eita, né? O que falar dessa técnica? Faz um pouco de sentido? Faz, mas primeiro, você perdeu os freios do seu carro. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que pensar é uma área de escape. Você tem que olhar tudo em volta para evitar qualquer tipo de acidente. Beleza? Você precisa realmente pensar numa área de escape. Depois, se você tem um carro manual, você vai reduzindo, você vai fazendo freio motor, né? Você vai lá, tá na quinta marcha, reduz para a quarta, aumenta o giro, você puxa devagar o freio de mão, você vai causando ali uma tensão aos poucos nas sapatas nas sapatas, né? Ali no freio do tambor traseiro, e vai fazendo isso de forma gradual enquanto você faz as reduções do freio motor. Isso é mais importante, tá? O freio motor vai causar mais carga no sistema para diminuir a velocidade do que ficar fazendo puxa, solta no freio de mão, beleza? E você fazer baixa carga no freio de mão é mais interessante também, porque você vai tensionando aos poucos as sapatas de freio do disco a tambor ou do disco de freio, né? Tanto faz, nas rodas traseiras, beleza? Então o sistema de freio vai ser sendo intensificado aos poucos, você vai reduzindo a velocidade e isso vai fazer com que o carro pare, tá? Tem um carro automático, o que eu faço? Você consegue ir reduzindo as marchas também, caso você tenha pedal shifts, caso você tenha algum tipo de controle manual com relação às marchas. Se você não tiver, você consegue trocar de marcha para o low, né? Alguns carros ali tem algumas mudanças de marcha para que você possa utilizar, por exemplo, em situações de subida. Você vai utilizar isso para que o carro aumente o giro, gere mais carga dentro do sistema e você consiga reduzir a velocidade. Então nada de essa situação que a mulher falou aqui, tá? Tem um pouco do que ela falou, mas não faça o movimento de puxa e solte, puxa até a metade, beleza? Deixa ele travado, deixa ele gerar carga em todo o sistema. Vai aquecer os freios, mano, é melhor aquecer os freios e você parar o carro do que você bater o carro, né? E procure uma área de escape. Procure uma área de escape, tá? Perdeu o freio, sentiu que você pisou no freio, não tem freio, faça esse tipo de movimentação, beleza? E a última dica desse vídeo, vamos lá. Como melhorar o desempenho do seu carro em casa. Essa aqui é forte. E aí, galera, Caro hoje na área. E hoje eu vou falar como você pode melhorar um pouco a performance do seu carro de uma forma não muito invasiva, tá? Você vai melhorar um pouco a performance do seu carro de uma forma não muito invasiva, porque você pode ser muito invasivo, claro, melhorar. Bota um turbo, né? Bota o caracol da felicidade e seja feliz. Bom, não faça isso, é irregular. Compre um carro turbo e melhor. Requer muita modificação aí no seu veículo, tá? Primeiramente, coloque uma gasolina decente no seu carro, né? Em segundo lugar, primeiramente coloque uma gasolina decente no seu carro. Galera, gasolina decente não é para melhorar a performance. Essa não é para melhorar desempenho. É para cuidar, é para manter o desempenho do seu veículo, né? A ideia de uma gasolina de qualidade é para que você possa ter o seu motor trabalhando por muito mais tempo. Não é para você melhorar o desempenho.
Uma gasolina de qualidade ela é essencial para a manutenção do seu carro, para diminuir os seus gastos futuros, beleza? Nada a ver com desempenho. Apesar de que algumas gasolinas melhoram um pouquinho ali, mas é por outros fatores. Aumente a admissão de ar para dentro do motor do seu carro. Então você vai lá no motor do seu carro, vê a caixa de ar, coloca um filtro esportivo ou então aumente a captação de ar. Bom, claro que se tem mais ar, tem mais gasolina. E aí, claro que você vai ter mais desempenho. Tá certo, esse princípio tá correto. Utilizar um filtro de ar esportivo tá correto também. Aumentar a capacidade de ar ali, ou a entrada de ar, é um pouco mais invasivo, você vai ter que fazer algum tipo de modificações, mas tá correto. Até agora, essa segunda dica tá boa, tá? Não tá ruim não. Mas vamos para a terceira. Coloque aí velas de irídio, tá? Mas colocar velas de irídio, né? Ah, faz muita diferença, eu vou colocar velas de irídio no meu carro, não vou. É um assunto um pouco complicado, porque você vai esperar que o carro tenha mais desempenho, e não vai ter isso. Na verdade, você vai ter uma queima melhor do combustível, né? A misturar combustível, ela vai receber uma energia numa intensidade melhor, ela vai ter ali uma manutenção da energia de ativação da frente de chama, e você vai ter frentes de chamas melhores dentro da combustão, da câmara de combustão desse veículo. Por isso, utilizar a vela de irídio, por conta também do combustível de melhor qualidade que você vai utilizar, ou em alguns casos, ela também mantém o desempenho do seu veículo em combustíveis de menor qualidade, né? Ela tem uma maior consistência do arco elétrico, tem lá suas vantagens, mas ela não vai gerar desempenho para o seu carro, ela vai gerar uma melhor queima do combustível. Ah, eu senti que o carro ficou mais forte. Impressão sua, tá? Não vai ter diferença nenhuma. Tem vários testes aqui na internet mostrando que utilizar velas de irídio não gera nada no dinamômetro, não gera nada em questão de potência, só realmente a queima pode gerar economia de combustível. Isso sim, porque você vai ver que realmente o combustível ele é queimado de forma mais completa e tudo mais. Então pode gerar economia de combustível, mas desempenho, não. Senhores, essas foram as piores dicas automotivas que tem na internet, parte 1. Se você gostou, deixa o seu like, chegar ali um número legal de likes e tiver muitos comentários também, mostrando ali uma dica que você recebeu de alguém e quer saber se ela é uma pior dica ou não, coloca nos comentários que eu vou colocar. Vai ter uma parte 2, tudo depende de vocês, então deixa o dedo no like pra gente fazer a parte 2 e encher vocês do conhecimento realmente relevante, né? Tirando ali essas minhocas que aparecem na internet, pra você não ficar com minhoca nenhuma na sua cabeça e ter só conhecimento relevante como o que eu passei pra vocês. É isso, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!